Oi, tudo bem? Aqui é o Thiago, da AlgaWorks, e estou no Java One em São Francisco, 2016, e conheci o Edson Yanaga aqui durante o evento. Na verdade, eu já conheço o Edson de vista, de assistir palestras há muito tempo, mas tive o prazer de conhecer, de conversar com ele aqui, né, no Java One. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre microserviços e algumas coisas assim relacionadas. Primeiro, eu quero te agradecer, Edson Yanaga, mais conhecido como Yanaga, né? Yanaga, quero te agradecer pelo seu tempo aqui de estar com a gente. Vai ser um prazer aí conversar e compartilhar aí conhecimento com a nossa audiência. Valeu! Imagina, o prazer é meu poder estar aqui conversando com vocês, e a gente sempre que tem a oportunidade, a gente tenta ajudar as pessoas que gostariam de aprender um pouquinho mais, porque afinal de contas, eu gosto muito daquela frase que conhecimento não ocupa espaço, e conhecimento talvez seja uma das poucas coisas que quando você divide, você multiplica. Então, se eu estou dividindo alguma coisa, na verdade, eu posso ter, e vocês, todos nós, podemos ter também. E é assim que as coisas evoluem, é assim que as coisas melhoram. E se nós queremos mudar a vida das pessoas com o que a gente faz, nós temos que aprender a dividir muito mais, porque a gente pode fazer muito melhor em termos de como entregar software. Legal, também acredito bastante nisso aí. Mas antes de começar, vamos te apresentar, né? Acho que é nada melhor do que você mesmo se apresentar. Eu sei que você é Java Champion e mais um monte de coisa. Pode falar um pouquinho? Isso, meu nome é Edson Yanaga, eu sou um Java Champion e também sou um Microsoft MVP. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas o mundo andou mudando ultimamente, tá? Então eu trabalho muito com open source. Hoje eu atuo como diretor de experiência do desenvolvedor da Red Hat. E nos últimos anos eu tenho falado de muitos assuntos diferentes. Quem me acompanha um pouquinho, eu gosto muito de falar de artesanato de software, Domain Driven Design, boas práticas de programação e principalmente DevOps e microserviços, que tem sido a minha rotina aí pelo menos nos últimos 3, 4 anos. Legal. E você foi palestrante aqui de quantas palestras no Java One? Esse ano bati meu recorde. Foi uma experiência única porque foi absolutamente cansativo, estou exausto, mas também foi muito gratificante e prazeroso. Foram 6 palestras, agora que a gente está no último do evento, né? Hoje teve as últimas 2 e ainda bem que acabou, viu? Pois é, vocês não escutaram errado não, 6 palestras. A gente assistiu, o Normando assistiu aí umas 2 ou 3, não me lembro bem, e excelentes, todas lotadas inclusive, que são assuntos que estão em alta no mundo todo, né? Então você falou aí sobre microserviços, que é uma palavra que está em alta. Eu tenho certeza que bastantes desenvolvedores já escutaram essa palavra, e muitos deles não sabem para que serve, como isso pode ajudar a empresa ou a carreira deles. Pode falar um pouquinho o que é microserviços? Uhum. Não, perfeito. Até essa ânsia que a gente sempre tem de pegar uma tecnologia nova, eu gosto muito de explicar quais são as principais motivações para as pessoas começarem a pensar em microserviços ou de não começarem a pensar em microserviços, porque também, como toda técnica, toda solução, e principalmente como toda solução arquitetural, porque microserviços tem a ver com arquitetura, e arquitetura sempre tem a ver com trade-off. Você ganha de um lado, perde do outro, é mais o pick or poison, né? Escolha o seu veneno, porque você vai sofrer de um lado e vai ganhar do outro. Então depende muito da solução que você está escolhendo. Então, se eu falar com microserviços como uma solução de arquitetura, é o fato de você, ao invés de trabalhar com uma única base de código, um único artefato, que é um artefato que você coloca em produção, a partir de agora você vai ter múltiplos, eles vão ter que se comunicar de alguma forma, essa forma vai formar um sistema distribuído, e você passa a ter que resolver um outro tipo de problema, que são os problemas de sistemas distribuídos. Que é uma classe de problema que eu confesso que o meu medo quando eu vejo muitas pessoas tentando adotar microserviços é que sistemas distribuídos não são um problema simples de resolver. Exige muito cuidado, muitas técnicas, e eu vejo também que a grande maioria dos desenvolvedores que existem hoje, eles não têm a experiência necessária para estar lidando com sistemas distribuídos de modo adequado. Então, minha recomendação é sempre entrar nesse mundo de microserviços de um modo gradual, porque microserviços não é a solução para tudo, mas existem alguns cenários que se aplicam e com certeza nesses as pessoas podem tirar proveito. Um exemplo muito bacana é que o exemplo clássico de aplicação de microserviço. Você tem uma base de dados monolítica, essa base de dados cresceu muito, tem muitas linhas de código, você tem muitas pessoas trabalhando em cima dela, e você sabe que em software disparado o pior problema para você resolver é gente. Trabalhar com pessoas é difícil e coordenar o que as pessoas estão fazendo é complicado. Muitas vezes você está mexendo num pedacinho de código, o que você está fazendo está atrapalhando o outro está atrapalhando você, e é por isso que as coisas demoram. Então muitas vezes você até está mexendo num pedacinho do seu código, o troço está pronto para ir para produção,
você não pode corrigir o bug que você tinha que corrigir, porque o outro time está desenvolvendo uma outra feature, a galera comitou pela metade, e enquanto você não esperar as 3 semanas a galera terminar e estabilizar aquilo lá, o código não vai para produção. Então, quando você começa a ter esses problemas de coordenação de trabalho, comunicação entre as equipes, e isso acaba impedindo o fato de você poder colocar software mais rápido em produção, talvez seja a hora de começar a pensar em microserviços. Inclusive, na grande maioria dos casos, eu recomendo, inclusive essa ideia nem é minha. Eu tive a oportunidade uma vez de passar uma tarde inteira conversando com o Randy Shoup, que é o ex-diretor de tecnologia do Google eBay, quando essas arquiteturas de microserviços foram criadas. E a grande lição que eu tive dessa conversa foi que nessas empresas, pelo menos, ninguém planejou microserviços. Vamos fazer microserviço. Naturalmente, o que aconteceu? O projeto começava pequeno, o negócio começava a crescer, a hora que crescia, a galera automaticamente já decidia, sem decisão dele, decidia separar. Gente, vamos separar porque está muito grande, cada time vai fazer um pedaço aqui do sistema separado, que a gente já definiu o que dá para dividir aqui, e daí cada começa a cortar. Então era assim, cresce e separa, até porque uma das coisas complicadas em sistemas distribuídos é você conseguir enxergar qual pedaço que você pode separar. Porque um dos problemas que surge quando o pessoal separa errado eu tenho 2 artefatos, 2 pedaços de sistemas, e como os bounded contexts que são os domínios ali do modelo de negócio, se você separa errado, você muda um lado, tem que mudar o outro. E muda aqui e muda lá também. E a questão é, se toda vez que você muda um, tem que mudar o outro, por que está separado? Por que não pode ser junto? Porque isso indica um alto nível de acoplamento. Então, até para evitar essas situações, que a gente recomenda que você tenha maturidade suficiente, já tenha trabalhado por um bom tempo no seu modelo de negócio, para conseguir entender no seu modelo de negócio aquilo que muda junto e aquilo que muda separado. Porque realmente é bem específico de cada modelo de negócio. Então, além de ter essas considerações, você tem o domínio, primeiro você cresce e depois você separa. Então, esse seria algum das situações em que eu recomendaria que o pessoal começasse a pensar em microserviços. É uma palavra que está aí na moda e muitas pessoas, pelo que eu entendi, muitas pessoas podem querer implementar isso só porque está na moda e acabar depois tendo um problema para resolver, para gerenciar tudo isso, dar mais trabalho, seria isso? Exato. Tem uma série de problemas de sistemas distribuídos, que é o caso de microserviços. Agora, uma transação ela não passa só por uma base de código, passa por várias. Uhum. Como que você rastreia? Porque agora as requisições vão jogando por onde ela passou. Que informação que tinha. Então não basta você simplesmente saber que vou colocar uns logs aqui nesse microserviço para saber o que está acontecendo. Então também você tem esse log, mas qual que é o contexto que tinha quando ele passou no outro microserviço? Ou, pior ainda, né? O pior problema de se resolver em sistemas distribuídos é o talento. Quando o talento numa base de código monolítica já não é algo fácil de resolver, mas a gente dá um jeito. Agora, o talento em um sistema distribuído, você precisa de um monte de ferramentas e você vai gastar uma quantidade enorme de tempo para conseguir tentar identificar onde é que está o problema. Tá? Inclusive, daí seria um caso extremo, né? Em alguns sistemas distribuídos, coisa de teoria de sistemas distribuídos, em alguns sistemas muito complexos, esse sistema de desempenho, alguns problemas são tão difíceis de resolver que o pessoal simplesmente não tenta resolver. O pessoal cria agentes inteligentes ou passa a aplicar técnicas de inteligência artificial para saber se a máquina descobre onde está o problema, porque humanamente é muito complicado você saber, né, esse tipo de coisa. Mas das técnicas que nós temos hoje vai ter complicações de monitoramento, de trace distribuído, log centralizado, comportamento emergente, que é uma característica de sistemas distribuídos que diz que muitas vezes o seu sistema você vai executar uma sequência de passos determinística. Daí a galera vai ter que estudar um pouquinho de ciência da computação ainda, mas é determinística, que gera um problema. Que você acha que, como desenvolvedor de software, isso aí foi uma sequência assim, completamente anormal de eventos que gerou esse pau. Mas não, daí você vai aprender que não, existe uma sequência pré-determinada, que acontece com uma frequência que você não consegue identificar, que gera um problema. Então esses são apenas alguns dos probleminhas aí que estão com sistemas distribuídos, mas não é para botar medo em vocês não, gente. Sistemas distribuídos têm um pedágio, eu costumo dizer que é o custo de se trabalhar com sistemas distribuídos, e quando que vale a pena pagar esse pedágio? Se o problema de comunicação, integração de base de código de pessoas é muito grande,
vale a pena pagar o pedágio. Agora, se você está lá na sua equipe tem 5 pessoas, está querendo fazer um microserviço com 20, talvez não seja a estrutura adequada. Então, pensar muito ali naquilo que está fazendo, porque o principal problema que microserviço resolve é integração de base de código grande e comunicação entre equipes grandes. De novo, microserviço está resolvendo o problema de pessoas. A gente está criando outros problemas para a gente, mas porque o problema de pessoas realmente está muito grande. Bom, deu para perceber que esse é um assunto muito extenso e é lógico, tem que tomar cuidado como qualquer outra coisa que a gente decide usar, né? A gente tem que tomar cuidado para usar. Mas, Yanaga, você pode sugerir para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, sugerir alguns livros, alguma referência que você tem? Tem alguns livros muito bons, como, por exemplo, Building Microservices, do Sam Newman, que talvez foi a primeira grande referência de microserviços para a gente analisar a arquitetura de um modo geral. A gente tem também o Release It, que eu esqueci o nome do autor. Não é um livro tão novo, mas ele coloca muitos aspectos de resiliência de aplicações que são importantes em sistemas distribuídos. Se vocês entrarem no site do developers.redhat.com, tem disponível gratuitamente para vocês o Microservices for Java Developers, que foi publicado por um SA bem famoso aqui dos Estados Unidos, que é o Christian Posta. E se vocês têm problemas, se vocês têm bancos de dados relacionais num grande monolito e pensam em quebrar essa aplicação em alguns microserviços, eu estou escrevendo um livro de técnicas para você quebrar esses pedaços de banco de dados em banco de dados de microserviços, que, como eu não terminei ainda, o título não está definido, mas vai ser alguma coisa assim de base de dados monolíticas para base de dados de microserviço, alguma coisa desse tipo, e que eu tenho esperança de que seja publicado logo. Até porque depende mais de mim, então eu espero também que eu consiga terminar logo. E quando você lançar esse livro, se você puder passar direitinho o link de onde, não sei como você vai disponibilizar, qual editora, mas você pode passar para a gente o link, né? Que a gente vai ter o prazer aí de publicar para o pessoal. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você pode, inclusive, assinar o nosso canal, porque aí a gente pode até, quem sabe, gravar um vídeo sobre esse livro depois, para você ficar sabendo, ou curtir no Facebook, se você estiver no Facebook. A gente vai mandar por e-mail também, você pode avisar a gente, né, sobre esse livro. Perfeito, com certeza. Quanto mais gente conseguir alcançar esse conhecimento, melhor. Mas aí já tem várias outras dicas aí de livros que você pode começar o estudo sobre microserviços. Então, de novo, eu só quero te agradecer muito aí pelo seu tempo. Eu sei que depois de toda essa maratona aí durante esse evento, você está sempre viajando, dando palestras, mas foi bem corrido, bem cansativo, né? Mas muito obrigado aí. Na verdade, novamente, eu que agradeço. E se vocês acham que participar de todas essas atividades é cansativo, complicado, eu digo para vocês que participar de eventos é fundamental, mas principalmente se você vai no evento, o principal motivo é você poder encontrar as pessoas, para poder encontrar pessoas aqui e ficar conversando, e bater um papo, e trocar informação, porque no fundo, esse é um grande investimento que você faz na vida, quando você participa dos eventos, cria essas conexões que vão te proporcionar momentos maravilhosos, você vai poder aprender muita coisa, você vai poder doar muita coisa do seu conhecimento, e você vai poder fazer muitos amigos, porque no fundo acho que é o que importa. É isso aí, obrigadão. E de novo, assine o nosso canal então no YouTube para continuar ligado aí nas entrevistas como essa. Eu tenho certeza que foi bastante ricas informações aí que a gente teve com essa aula aqui sobre microserviços, né? E curte o vídeo se você gostou. Se você não gostou, tudo bem. Dá um dislike aí também, que isso é uma informação, um feedback importante para a gente sempre, né? E deixa um comentário, né? O que você achou? Tem alguma dúvida? Deixa seu comentário aqui embaixo. Isso é sempre muito importante, a gente está interagindo aí, não só a gente passando informação, mas vocês também. Se tiver alguma dica, alguma coisa, algum link, pode postar aqui também pra gente. Beleza? Valeu aí, um abraço e até mais.